Calma, vamos tentando. Vamos tentando. Fala galera do Sejar, está entrando no ar a Rádio Inteligente da Escola. Nessa primeira edição do Você Já Ouviu, iremos tratar de alguns assuntos relacionados a essa nova fase das nossas vidas aí. Assuntos emocionais, papo reto com a galera aí que está em casa, sobre essa nova vivência e essa turbulência de emoções e adaptações que estamos vivendo hoje. Eu sou a professora Darlene Milan, da disciplina School Radio, Rádio na Escola. Fala, terráqueo, como é que vocês estão? Essa é a primeira edição do Cê Já Ouviu, o Sejar Podcast da Escola Sejar. Você ouviu aí a apresentação da gravidíssima professora Darlene Milan. Nós teremos muitos depoimentos legais e muito da hora aqui também para você ouvir. Eu sou o professor Alexandro e você não é. Da aula de educação física online, a gente vai jogar FIFA? Meu nome é Maria Gabriela, eu sou do 3º Serviço Jurídico e no começo foi um desastre pra gente, eu acho que pra todo mundo que estudava. Pra gente, a gente achou que ia ser o fim do mundo. Porque teve que mudar totalmente a rotina dentro de casa. Porque a gente já não estava mais estudando, aí não tinha compreensão dos pais, porque eles faziam a gente fazer tudo e não tinha mais tempo para nada. A dificuldade também de alguns, a minha também no início de ter essas aulas remotas, na verdade, porque na onde eu moro é bem longe. E aí a minha internet lá não é boa, de jeito nenhum. E aí minha mãe teve que correr atrás, porque ela viu que o negócio estava ficando sério, que eu precisava estudar. Ela teve que correr atrás de uma antena, alguma coisa que fosse o melhor possível. E aí vem os gastos, e aí meu pai teve que parar de trabalhar. Nisso eu tive que me deslocar da minha casa para ir para outros lugares para estudar melhor. Então, o começo da pandemia pra mim foi bem difícil também. Tive várias coisas dentro de casa. Acabou que infelizmente meu pai se acidentou e pegou Covid na mesma hora, porque da doutora do hospital. E eu tive que começar a trabalhar. Naquela hora eu tive que começar a trabalhar, porque meu pai ficou deitado na cama e minha mãe teve que sair do serviço pra cuidar dele. Então, eu, com a ajuda das minhas tias, elas ajudavam a gente dentro de casa e eu trabalhando pra fora, diária. Não era nem um salário de boa, mas sempre tendo compromisso com as minhas atividades. Tive que dar uma pausa por um tempo, mas eu avisei todos os professores, falei, olha, não vai dar pra fazer. Inclusive, a professora de matemática foi a que mais escutou que eu não ia conseguir fazer as atividades. Mas depois de um tempo, quando meu pai sarou, graças a Deus ele parece que foi milagre, porque era pra ele ter ficado muito tempo e ele acabou ficando bem menos do que o esperado. E conseguiu voltar a trabalhar. Nisso eu já tive um pouco mais de calma para fazer as coisas. Aí eu consegui e parei de trabalhar e comecei a dar aula, dar reforço. Então eu tinha que receber os meus alunos em casa durante a pandemia. Aí comecei a trabalhar para ajudar minha mãe dentro de casa, porque ela ainda não tinha conseguido o emprego dela de novo. Mas tudo se resolveu depois de muito tempo e a gente ficou mais tranquilo. Minha saúde mental derreteu,
né? Porque a gente fica ansioso, a gente é aluno, não sabe o que vai acontecer no nosso futuro, né? Não sabe das coisas que virão mais pra frente. Via meus familiares, assim, todo mundo pegando, ficando ruim, doente, alguns chegaram a falecer. Era uma loucura. Eu tenho avós e eu ficava preocupada pra caramba com eles. Mas tudo se resolveu. Hoje a gente tá mais tranquilo dentro de casa, seguindo tudo que pediram desde o início. E tamo aí na atividade, né? Bora, porque se liga, fala, pô, meu pai tá morrendo, meu filho precisa estudar, eu preciso me cuidar. Então, é isso. Enfim, muito obrigada. Professora, eu tô entregando a tarefa agora porque eu fiz a tarefa cedo, aí eu lembrei, nossa, meus patos tá sem comer. Aí eu fui lá pôr com esses patos. Aí o papai me chamou lá no curral, João Antônio, eu fui lá ajudar a tocar as vacas. Aí eu esqueci. Aí eu tava mexendo com eles extra. Aí eu fui correr atrás de uma galinha, eu lembrei da senhora. Aí eu vim aqui tirar a foto. Bom dia. Que coisa linda, a perfeição da minha vida. A professora Joana tá aqui. Ela tá falando com a gente. Ela tá conversando com o professor Alex. A gente começou a gravar. 2020 foi um ano muito estranho. Foi um ano que ninguém esperava que a gente ia conseguir viver. Que vai estar nos livros e tal, essas coisas. Com certeza. Com certeza, tenho certeza disso. Tipo, eu sei que o meme da vez era da saúde mental que estava abalada em 2020 e muitas pessoas também realmente tiveram a saúde mental abalada. Mas pra mim foi bom, porque eu consegui colocar meus pensamentos em dia, consegui ficar em dia comigo mesmo. Eu sei que eu não encontrava meus amigos com a mesma frequência que eu encontrava em 2019, só que eu não me sentia afastado, porque eu até me senti mais próximos, porque eu senti que a gente estava dando um jeito de se falar sempre. Seja por ligação, por mensagem, a gente sempre dava um jeito de falar, jogar junto. A gente ficava das 8 até as 1 da manhã, até a gente ficar com sono mesmo, quase dormindo em ligação, jogando e conversando. Isso foi muito bom pra gente suportar. A gente fazia atividade também da escola junto, em cal, a gente fazia um, outro fazia outro, depois a gente passava a resposta um pro outro e tal. É coisa normal, né? A gente sabia que isso estaria acontecendo. E foram nessas vezes que eu me senti aprendendo mesmo, porque foi EAD pra mim, eu não me senti aprendendo. A palavra certa eu não aprendi. Eu aprendi bem pouco mesmo, era quando realmente eu fazia ligação com meus amigos, porque a gente tava fazendo resposta pra gente, a gente queria ajudar o outro também, então a gente se esforçava bastante e acabava aprendendo mesmo. Só que quando a gente pegava pra fazer sozinho, pegar tipo, um momento do dia a gente tá em casa, tipo, falava, vocês estão em casa, então vocês têm tempo livre. Só que não, minha rotina se adaptou pra rotina em casa. E essa rotina requer tempo para algumas coisas, para outras coisas, tempo para eu limpar a casa, para eu dar atenção para os animais também, porque a gente em casa também tem que dar atenção para os bichinhos. Eu tinha que conversar com os amigos também para minha saúde mental, para não ficar abalado como a dos outros. E mesmo assim eu tinha que colocar as atividades em dia. E às vezes tinha umas 5, 7 atividades para entregar no mesmo dia que a gente procrastinava. Todo mundo procrastinou nessa quarentena, não teve como não. Você não? Você não procrastinou, Marcelo? Não. Obrigado. Tipo, só que quando eu pegava para fazer, a gente fazia de monte e isso acaba também esgotando um pouco as energias. Porque a gente teve que adaptar essa rotina, mas nem sempre dava certo também. Daí, atividade de bimestre, a gente pegava, queria ficar livre, vou pegar tudo. No começo do bimestre eu fazia tudo certinho. Daí chegava no último dia de bimestre, eu estava entregando umas 20 atividades no mesmo dia. Né, professor Alex? Né? Tipo, teve a parte da saúde física também. Que ficar em casa o dia inteiro não foi uma das melhores coisas. Não que eu não fazia isso.
normalmente em 2019. Né, mas eu não ficava vegetando na cama, sem fazer nada. Só que eu me ocupei, né, eu fiz academia 1 mês, parei. Daí eu comecei a trabalhar também, que ajudou eu a ocupar bastante tempo, só que era um tempo já que eu já tinha acostumado, que era das 5 às meia-noite. Daí de manhã eu chegava e dormia, então isso ocupava o tempo que eu ficava a madrugada no celular. Então eu chegava e dormia, então já começava a regular um pouco o sono e um pouco a ficar menos cansado o dia, assim. Só que como eu chegava de noite, eu saía no início da tarde, chegava de noite, eu dormia quase a manhã inteira, daí tinha só o início da tarde para fazer tudo e acabava ficando um pouco mais corrida ainda. E querendo ou não, atitudes físicas, tipo, do seu meio social, físico, tipo, tempo, essas coisas vai afetar seu psicológico. Tipo, foi bom a saúde mental pra mim em 2020. Não vou falar que não teve momentos que deu uma caída, porque se você tinha problemas antes, quando esses problemas você volta, uma vez quando você tá bem, volta mesmo, volta com tudo. Daí esses dias é super chato, super pesado pra você levantar, super pesado pra você ir comer, super pesado pra você ir levantar pra lavar vasilha, super pesado pra você ir pro serviço, super pesado pra você trabalhar. E como agora tinha trabalho, eu tinha outras responsabilidades, porque eu comecei a comprar coisa pra mim, só que eu também tinha que ajudar em casa. Porque eu comecei a ter responsabilidades em casa, comecei a usar o dinheiro pra comprar coisa em casa quando eu precisava, pra ajudar. E isso era obrigatório de casa. Então eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidade em 2020 também. Muito mais responsabilidade. Tipo, eu não perdi amizades, não perdi assunto, não me perdi também, porque muita gente acabava se perdendo, não se perdendo tipo, ficando louco, mas se perdendo de momento que achava que não era mais você, tipo, por que eu tô fazendo isso, eu não faço isso, ou eu não sou desse jeito, por que eu tô procrastinando, eu não procrastino. Não, eu consegui me identificar comigo, até porque eu me conheci melhor em 2020, eu me conheci muito melhor. A autoestima aumentou muito depois que eu me conheci melhor, porque eu comecei a gostar, podemos dizer assim, e foi incrível mesmo, foi incrível. Foi tipo em 2019 eu fazia terapia, eu fiquei até o início de 2020 fazendo. Daí em 2020, no início, meus pais saíram do emprego, daí ficou eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, só meu irmão trabalhando em casa pra sustentar todo mundo. Ficou uns 2 meses assim, até que meu pai arranjou um emprego e tal. Daí eu não consegui dar continuidade à terapia. Depois que comecei a trabalhar, eu voltei à terapia. Tipo, agora eu tô dando uma pausa, porque final de ano e tal, eu tenho que instalar algumas coisas. Depois disso eu pretendo voltar. Mesmo que agora eu não enxergue que eu tenho necessidade de terapia pra ficar bom. Só que depois que eu fiz terapia, eu percebi que é muito bom fazer terapia. É bom porque você, tipo, não é porque você precisa de terapia, é que é bom mesmo, porque você consegue pensar, tipo, você senta, conversa com uma pessoa sobre os seus problemas, a pessoa estuda pra resolver, as pessoas têm conhecimento. Tipo, não é igual você chegar, tipo, eu vou colocar o adolescente moderno hoje em dia, chegar, tá triste e tal, falar que tá com depressão, pode ser também, se você acha que tu tem depressão, tu vai procurar ajuda, tu não fica se autodiagnosticando. Eu no começo nunca me autodiagnostiquei com depressão, eu não achava que eu tinha, até que minha psicóloga um dia chegou pra mim e falou assim, ó, depois de uns 7, 6 meses de terapia, ela chegou pra mim, você não tem mais depressão, você tem um período pós-depressão, mas você não tem mais depressão. Depois disso eu parei e fiquei pensando, eu tinha depressão, pra mim isso era depressão, porque eu acho que eu também não queria enxergar, eu não queria falar que eu tinha, porque hoje em dia, saúde mental, problemas mentais assim, muitas pessoas de antigamente, chegam como frescura, e eu queria me ausentar de ouvir isso, isso é frescura. Uma vez já ouvi, mas isso acaba piorando tudo. Piorando de um jeito bem triste. Sei que eu consegui me encontrar, consegui ser eu. Consegui me descobrir. E foi incrível. Eu tenho um amigo meu que quando eu falei que eu fazia terapia, ele virou pra mim, por quê? Você tem doença mental, você é demente, alguma coisa assim? E hoje em 2021, ele chegou pra mim falando, eu tô fazendo terapia. Ele falou, eu tô fazendo terapia e é muito bom. E é muito bom. Eu quero que mais pessoas tenham essa mudança. Em 2021 eles colocam em prática muitas coisas que eles criticaram em 2019, que eles vivenciaram em 2020 e que eles pensam em 2021.
Direito de estudar para o quê? Opa! Direito de estudar. Oi. Oi! Oi. Quem é você? Professor, há 35 anos. Gente, fecha lá. Fecha lá. Quê? Gente, por favor. Agora vocês se manifestam, né? Ninguém quer fazer pergunta. Agora, para isso, todo mundo se manifesta, né? Deixa quando eu voltar, gente. Eu vou tirar o pescoço de cada um. Eu sou irmão da Sueli. Parabéns. Quê? Parabéns. Cadê a Suelen? Ô, Sueli! A Suelen? É. Mas e cadê a Suelen? Ela tem que estar assistindo a aula. Não é que ela foi no banheiro. Ah, tá. Aí você tá substituindo a Suelen. Você tá anotando para ela. É. Que bom. Então, ó, anota aí, menino. Anota aí. Você estuda? Estudo. Que série que você tá? Eu tô no 10º. 10º? É. 10º o quê? 11º. Ah, olha! Tá adiantado, hein? Cadê a Suelen? Qual que é teu nome? Micael. Micael, cadê a Suelen? Tá no banheiro. Então tá. Tchau. Ai, Jesus. Tchau. Tudo de bom. Bom dia, meus amores. Sou a Simone. Vim trazer 7 dicas de como aprender inglês assistindo filmes e séries. Primeira dica: assista em inglês com legendas em português. Segunda dica: assistir de novo o mesmo capítulo ou filme com as legendas em inglês. Terceira dica: anote as palavras desconhecidas e procure o significado delas. Quarta dica: procure também conhecer as gírias ou expressões que vão aparecer. Quinta dica: busque novos exemplos com as palavras e expressões que você aprendeu. Sexta dica: perceba como as palavras são ditas, quais letras não são pronunciadas, note os sotaques. Sétima dica, não menos importante: tente dizer essas palavras e crie suas frases com elas. Grave áudios e envie para amigos. Assim você vai aprender muito mais rápido. Girls e boys. Ok? Fiquem atentos nas próximas dicas que estão por vir. Foi bem complicado, né? Porque eu não tenho acesso de internet em casa e então ficou bem complicado entrar assim nos aplicativos, em aula online. Então foi bem puxado. Eu ia na casa da minha avó, né? Que lá tinha acesso à internet direto. Que tinha internet na casa dela, né? Na verdade. Aí eu ia fazer lá algumas atividades, mas eu fiquei sem fazer bastante atividade. Aí bem no finalzinho eu vim aqui na escola para terminar, né, de fazer as atividades, que foi bastante, mas eu consegui. Eu aprendi que tem que valorizar, né, as pessoas, porque essa doença, a gente menos espera, a gente pode perder um parente bem próximo, e essa doença veio para ensinar a gente que a gente tem que valorizar mais as pessoas. Meu aprendizado foi decaindo no começo. A pandemia chegou e teve que mudar toda a minha rotina em casa. Que era a rotina vir na escola, fazer o que tinha que fazer e voltar. E fazer as tarefas. Só que quando chegou a pandemia, tudo mudou. Com a chegada dos bimestres no Google Sala de Aula, vieram muitas tarefas excessivas ao mesmo tempo, para um bimestre só. Aí começava a dar estresse. Aí com o lockdown que fechou toda a cidade, começou a dar ansiedade em mim, deu ataque às vezes. Eu ficava preocupado, até cheguei a conversar com meus pais, eles até me explicaram o que era, tem que se manter calmo, que tudo vai dar bem, que tudo vai ficar bem. Ano passado foi isso. Aí eu fui aprendendo a lidar com isso, com ansiedade,
com os pensamentos ruins que vieram na minha cabeça. Eu aprendi a lidar com tudo e eu fui melhorando. Aí hoje eu vejo que dá pra passar por isso. Aí eu já tô me ocupando mais do que ano passado, estudando pro Enem. Esse vezes esse vai dar mais 3bc ao quadrado, mais b a terceira, mais c a terceira, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, tome, não é verdade, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó? Logo você percebeu que o resultado é zero. E no começo da pandemia foi bem difícil para mim estudar, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu tinha que ajudar em casa. A partir do segundo bimestre eu comecei a me organizar melhor e consegui estudar bastante. E no final do ano, a minha madrinha morreu. E foi uma coisa que me deixou muito abalada. Eu até hoje estou muito triste, mas acontece. É difícil, mas eu preciso seguir em frente. Para esse ano eu espero que as aulas voltem logo ao normal, porque às vezes é muito difícil estudar online. E eu gosto das aulas presenciais, e muito, porque eu aprendo mais. E esse ano eu vou precisar muito, porque tem o Enem, o vestibular. Eu preciso me sair bem para entrar numa boa faculdade. Tá. No começo da pandemia foi bem difícil se acostumar a entrar no ritmo de como tinha que ser, como que a gente tinha que estudar, baixar aplicativo, nem sempre tinha memória, nem sempre, a maioria das vezes a gente preenchia as atividades, nem sempre a gente conseguia enviar. Então não foi muito fácil para ninguém. No meio da pandemia, desenvolvi uma crise de ansiedade muito forte, onde eu fiquei mais de 3 meses sem estudar. Não conseguia estudar para nada, para nenhuma matéria. Foi onde eu fiquei sem nota acho que no segundo e terceiro bimestre. Eu fiquei, na maioria das matérias eu não tinha nota, não conseguia estudar. Todas as vezes que eu pegava, abria caderno para estudar, para fazer alguma coisa, não conseguia, tinha crise. E foi bem difícil. Depois comecei um tratamento para ansiedade, foi aonde me ajudou bastante e foi aonde eu consegui voltar a estudar. No finalzinho do ano, onde eu já tinha mais ou menos me acostumado com o ritmo, peguei Covid. Foi aonde eu fiquei em isolamento e foi aonde mais uma mudança também, ficar isolada. Fiquei mais de 15 dias em isolamento. E não foi fácil. 2020 foi um ano bem conturbado, perdi meu avô. E foi uma das piores coisas para mim, foi aonde, né, foi mais difícil ainda eu conseguir, como se diz, voltar ao normal. Se já estava difícil, com a perda do meu avô só piorou. No começo das minhas crises de ansiedade, eu ia largar a mão, falei para todo mundo, não vou mais estudar, vou largar para mim, melhor eu perder um ano do que perder minha saúde mental, porque eu já não tinha muito. Então foi aonde eu falei, não quero mais e eu não vou mais estudar. Foi aonde muitos professores me ajudou. Tive muito apoio de muitos professores, agradeço muito a eles, porque se não fosse eles eu teria parado de estudar, eu teria abandonado. Tenho muita expectativa de que algumas coisas possam mudar, de que focar para estudar pro Enem, passar em algum vestibular e começar a faculdade. É isso. Oi, turma. Olha eu aqui de novo. Então aí com a família sempre, né? Mantendo nosso isolamento aqui em casa, no alto astral. Já que tem muita coisa voltando já. Os bares, alguns comércios voltaram também. A minha gastrite também voltou semana passada.
A escola, não. Na escola, não sei nem se volta mais, será? Até aproveitando aqui esse momento que a gente tem a nossa reflexão, né? Eu queria falar sobre a aula online da escola, que eu tô achando muito péssimo mesmo. Tem prejudicado muito a minha figura como pai aqui em casa. Não sei na casa de vocês, mas eu tenho 2 filhos, né? Muita gente sabe já. E pro filho sempre o pai é o herói que salva, né? O que resolve. A pandemia já tá destruindo essa imagem. Eles me veem há meses aqui de pijama. Tenho muito alto astral, mas tem dado uma deprimida. Às vezes eu choro e brigo muito com a Eleonora. Isso já contribui para acabar com a imagem, né? E aí veio a aula online para destruir de vez. Porque a aula é da criança, né? Mas a gente acaba participando porque tem que ligar o computador, é a conexão. Quando você vê, você já está na aula e as crianças perguntam, né? O mais velho, então, ele adora perguntar coisas na frente da professora, das outras crianças, os amiguinhos ali na aula. A gente não lembra, né? Se eu não sabia das matérias nem na época que eu estudava, você imagina agora, se eu lembro de alguma matéria. Então complica muito assim pra gente. Se ainda é uma pergunta direta que dá pra você colar ali escondido do Google, ainda vai, que nem a semana passada que ele perguntou no meio da aula pra mim: papai, me dê um exemplo de animal marsupial. Eu não sabia nem o que era marsupial. Falei: claro, filho, claro. Vou só tomar uma água. Enquanto eu fui pegar água, eu liguei o filtro ali, já procurei no Google, gritei: canguru, tem o canguru, né? Jogando assim meio solto. E me safei. Mas ontem, por exemplo, ele queria fazer uma divisão de número decimal no meio da aula comigo. Depois que veio a calculadora, quem é que sabe fazer divisão com número decimal? Desce 0, vírgula ali, não tinha como. Não tive dúvida. Eu simulei um ataque, caí no chão, comecei a babar, tremer ali. A criança ficou assustada, claro. Falei: papai tá bem, segue sua aula, vou respirar no quarto. Me tranquei no quarto até acabar a aula online. Mas não dá para fazer isso todo dia, né? Então eu queria evitar esse constrangimento, pedir uma ajuda da escola, não sei. De repente proibir a criança de perguntar coisa para os pais, principalmente ao vivo, né? Também pode mandar a matéria, a professora, uns 2 dias antes escondido para os pais, para a gente poder ter tempo de estudar. Ou fazer da aula online mais uma brincadeira mesmo, né? Até porque a gente tinha para aprender em 2020 era mais assim, lavar a mão, botar máscara. O resto deixa para aprender o ano que vem, né? Aproveita agora para jogar jogo da velha, forca, stop. Que vocês acham? Eu não entendo o que tá fazendo, mas eu não entendo! Agora estamos mudando. Derrubei minha borracha. Agora estou chegando na mesa. Agora vou mudar, vou sentar em outro lugar. Perto do final do ano, eu perdi o acesso à internet lá em casa. Isso dificultou mais ainda as coisas. E era isso. Foi trágico. Também foi trágico por questões familiares. Muitas coisas lá em casa não mudaram. Continuaram na mesma. E isso piorou ainda mais a minha ansiedade. Eu tenho problema de ansiedade desde criança e a tendência é só piorar ou melhorar, não sei. Depende. Eu tinha planejado muita coisa para 2021 para o nosso curso. Tinha planejado alguns torneios para a gente fazer com a nossa turma na escola, assim. Algumas coisas para arrecadar fundos para nossa formatura, só que pelo visto a realidade vai ser muito diferente. Sobre alguns projetos também no curso, eu pretendo até final do ano juntar as turmas do primeiro jogos, dos segundos jogos e tirar alguma coisa lá do laboratório, algum projeto, e que as pandemias, os casos diminuem, né? Esteja controlado até final do ano ou até meado do ano, se possível, e que grandes partes dos projetos se realizem. Espero. Bom, então, meu nome é Ian, eu sou do 3º JD e 2020 para mim, na questão dos estudos, do estudo à distância, era uma coisa nova, né, para todo mundo. E para mim foi um pouco difícil de acostumar no começo. Tem um avião passando. Bom, nesse ano eu aprendi mais ou menos a tocar violão. Como eu passava 24 horas dentro do quarto, eu comecei a fazer exercícios dentro do quarto, minha saúde melhorou, porque foi melhor ter ficado em casa do que ter saído.
a gente se conheceu mais. Acho que isso para todo mundo, que a gente se conheceu mais do que se a gente não tivesse tido isso. Não estou dizendo que foi bom a gente ter ficado trancado em casa, mas teve uma necessidade, porque na vida do dia a dia, assim, 2019, 2018, a vida pré-pandemia, a gente não tinha tempo para pensar na gente, e daí a gente se conheceu mais. Claro que para muita gente não foi bom, mas quem, como o David, quem se conheceu mais, pôde melhorar e tal, evoluir como pessoa. Oi, meu nome é Emily, sou do 3º Jogos Digitais. Na escola eu percebi que eu aprendo muito mais ouvindo um professor falar do que lendo e tudo mais. Foi bem difícil, literalmente em relação à escola. Em outras questões foi bom, porque eu foquei mais em mim mesmo. Passei muito tempo sozinho, como eu falou, literalmente dentro do quarto. Mas daí eu consegui um emprego, conheci gente nova, querendo ou não. Espero, na verdade, que tudo se resolva. Se não se resolver, a gente dá um jeitinho, porque a gente é brasileiro, né? Sempre dá o nosso jeitinho. Se você não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Eu vou só contar 2 exemplos. São os 8, mas eu vou contar 2. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Do Pneu ainda, lá eu vou saber quem é. Né? Professor, pessoa venerada, pessoa não comum, pessoa sábia, símbolo para muitos, pessoa venerada por sua sabedoria, ídolo para as crianças, quem sabe, tirano para os adolescentes, amigo para os de mais idade, não importa o título, para muitos uma mão estendida, para abraçar ou para punir, porém sempre para ensinar. Muitos mestres passam por nossa vida, mediando conhecimento, abrindo portas, mostrando caminhos. Os anos passam, o conhecimento é acumulado, algum conhecimento esquecido, outros ultrapassados, mas os valores são eternos e a lembrança de alguns mestres permanece. Somos frutos de algum mestre, seja ele professor, pai ou mãe, pois todos são mediadores. Todo pai é um pouco mestre e todo professor é um pouco pai. Obrigada, mestres. Obrigada, professores. Deixo aí essa mensagem para esses ídolos, né? Os nossos mestres. E fazendo raiva ou não em sala de aula, como a gente tem saudade desse calor humano, né? Esse calor humano do professor, do aluno, esse toque, esse ser, né? Essa bagunça, essa muvuca toda em sala de aula, mesmo com sono, cansado, com preguiça, né? A gente ia para a escola e se divertia. Brigava, fazia graça, mas era divertido. Como a gente sente saudade do que era bom e a gente não sabia. O Kaique, hoje você não quis participar, Kaique? A aula passada já foi suficiente? Eu tô tomando banho. Como assim, Kaique? Não, parou tudo aqui. Kaique! Fala, seus alienígenas! Muito obrigado por você que ouviu até agora. Obrigado, professora Darlene, pela parceria. Obrigado pelo pessoal do projeto School Radio, que deu uma força pra gente, que mandou os depoimentos. Obrigado por compartilhar desses momentos, dessas alegrias, desses fardos também. A gente se despede aqui. Gratidão mesmo, com a esperança de que tudo se resolva. Muita força, muita paz e resiliência para todos nós nesse período. Valeu, pessoal, e até a próxima. A gente se despede aqui com um clássico, um sucesso da Busca Ativa 2021. Eu tenho uma perguntinha pra você. Atividade que você já fez, atividade que sei que você tem. Devolve
devolve bebê, devolve neném. Nós precisamos dar nota pra vocês. E atividade, aquela atividade que você fez. Devolve bebê, devolve neném. Nós precisamos dar nota pra vocês. E atividade, aquela atividade que você fez. Devolve bebê, devolve neném. Nós precisamos dar nota pra vocês.